Boa tarde a todos, gente, também aqui. Vamos começar, né, com... Vamos começar? Então, nosso carinhoso boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de tantos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Sérgio Blackman, eu sou coordenador de formação da unidade de referência. Isso, eu sou a Marina Jansen, eu sou diretora pedagógica aqui do Vita. E provavelmente eu não conhecerei muitos dos senhores. Eu geralmente estou mais com os meninos mais velhos do referência, né? Então, oitavo, nono, ensino médio de referência. Não conheço ainda todas as famílias, mas estou conhecendo. Então, se eu não conhecer ainda alguém, nos apresentaremos. Mas acho que a Marina conhece mais gente, né? Sim, não, e a gente está, assim, super à disposição, né, Sérgio? O que vocês precisarem, antes, depois, vocês conseguem nos acionar pelo Layers, né? Demais falar isso, que agora tem um canal. Então, vocês podem nos acionar pelo Layers, mas também, enfim, a gente está aqui todos os dias, né? E agradecemos muito a presença de vocês. Aí, sem vocês, nada disso seria possível. Então, muito obrigada. Bom, essa ação do Clube do Livro é resultado de uma parceria maravilhosa entre o Catamarã e a Quadrante. A Quadrante reuniu títulos que foram cuidados pelo Catamarã para compor essa série do Clube do Livro do Catamarã. São livros, digamos, essenciais, são livros muito especiais para que pais e mães, que são os primeiros educadores de uma criança, né, que são os protagonistas da educação de uma criança, reflitam sobre o que conhecem sobre educação, suas práticas. E falando em prática, hoje a gente tem um livro muito prático para conversar sobre ele, que é o Carinho e Firmeza com os Filhos, do Dr. Alexander Clifford Pike. E a ideia desse momento, gente, é que seja um momento de conversa. Então queremos deixar todos muito à vontade. Nós sabemos que muitas vezes o formato de teleconferência intimida, né? Então às vezes a gente fala, alguém quer falar alguma coisa? E só ouviremos os grilos. Mas não tem importância. No fundo, a gente quer que seja um momento muito gostoso, muito divertido, também de muito aprendizado e de muita troca, né? Temos pais conectados aqui com filhos de diversas idades, pais de diversas idades, famílias em diversas fases do desenvolvimento familiar. Então, tudo que vocês puderem compartilhar com a gente vai ser muito especial. Agradecemos mesmo. Sim, e aí vocês podem acionar levantando a mãozinha, acionando esse botão que é o levantar, né, a qualquer momento. Assim, se vocês clicarem em levantar a mão, nos facilita para que a gente consiga manter a ordem das contribuições e também que não nos atropelemos. Mas então, precisamente meio-dia e 37, vamos falar do nosso livro? Eu vou compartilhar a tela para a gente fazer uma pequena apresentação e é possível que nós aqui não consigamos vê-los. Então fiquem super à vontade para abrir os microfones, tá? E que nós conseguiremos ouvi-los. Vamos torcer agora para não dar nada errado na ativação da apresentação, né? Então, vocês já conseguem ver a nossa apresentação? A gente precisava de um feedback de vocês. Conseguem ver? Sim? Perfeito. Sim. Obrigado. Então, o livro Carinho e Firmeza com os Filhos é resultado da ação de alguns jornalistas que correram atrás do Dr. Alexander Clifford Pike para que ele sintetizasse, né, algumas das suas experiências no tratamento de famílias que tinham problemas com o comportamento de suas crianças. E sendo um médico muito ocupado, ele até descreve na introdução do livro que foi uma tarefa bastante árdua, né, dos jornalistas conseguirem compilar essa experiência. O Dr. Alexander, ele dá uma estrutura para o livro que a gente achou muito oportuno começar com ela. Aqui teremos pessoas que leram o livro todo, pessoas que leram o livro mais de uma vez, como a Marina, pessoas que não leram todo o livro, pessoas que talvez não tenham conseguido chegar nele. Então a gente achou bastante oportuno começar com um sobrevoo da estrutura do livro. O Dr. Alexander, ele começa com conceitos iniciais, que são expostos nos capítulos 1 e 2. O primeiro, Não há educação sem autoridade, traz uma belíssima definição de autoridade. E como pensar por conceitos é muito importante, é um capítulo para ler com atenção, né? O que é autoridade? Porque hoje na sociedade contemporânea vivemos uma crise de autoridade, especialmente dos pais, e não se sabe mais o que é ser autoridade.
não ser autoritário, mas o que é ser autoridade, exercer autoridade. E essa palavra é muito ligada a coisas ruins, né? Você fala autoridade, você fala muito de coisas ruins. Sim. Quando na verdade é algo muito bom. O doutor define como apoiar para crescer. Sim, ele traz acho que essa ideia da autoridade, né, ela nos esbarra, assim, não só em casa, mas em outras esferas da vida das crianças, porque a crise, né, e o autor traz isso, a crise ela se estende socialmente, ela se estende em outras instituições, e aí ele traz aquela ideia de falência da instituição familiar, né, que é um ponto importante que depois a gente vai resgatar ao longo dos outros capítulos. Perfeito. E no segundo capítulo ele fala sobre educação com personalidade. Eu achei muito bonita essa expressão, educação com personalidade. Eu gosto muito do que fala o Tomás Melendo, professor de filosofia, que eu acho que agora está na Universidade de Málaga. Muitos dos senhores conhecem, a Quadrante tem títulos do professor Melendo editados, né? Ele fala assim que somente uma pessoa consegue formar outra pessoa. Somente uma personalidade consegue formar uma personalidade. Então, pais com personalidades fracas tendem a não conseguir desenvolver todo o potencial da personalidade dos seus filhos. Mas pais com personalidade bem construída educam a personalidade dos seus filhos. Da mesma forma como apenas um diamante lapida outro diamante, apenas uma personalidade humana forja outra personalidade humana. Que nos põe a toda prova, né, Sérgio? Porque eu preciso ser para formar, né? Eu não consigo formar se eu não sou. Então, essa luta também que nos mostra a luta dos pais para serem bons exemplos e aqui nós como docentes também, para que possamos, para que eles vejam em nós esse exemplo, né? Senão, de fato, se eu não tenho reconhecimento naquilo que eu faço, se de fato meu filho não olha para mim e reconhece, poxa, minha mãe tem autoridade nesse assunto, ele não vai me respeitar, né? Ou aquela professora domina aquele conteúdo, porque a partir desse reconhecimento que eu conquisto a minha autoridade também, tá? Então mostrando o meu ser, essa pessoa que o Sérgio falou. E depois dos conceitos iniciais, ele determina o escopo, né? Ele vai propor um método, ele vai propor um caminho nesse livro. É um livro muito prático, é um livro de leitura muito fácil, né? Não sei se vocês repararam, mas de 2 a 2 horas e meia a gente dá conta do livro todo. Ele quis que fosse um livro muito prático, e aí nos capítulos 3 e 4 ele fala um pouquinho do escopo. Quais são os alcances e limites desse método que ele ensina? E ele vai deixar muito claro, né? A educação não se resume apenas a isso. E também vai chamar a atenção do que não se deve fazer. Porque às vezes quando falamos em firmeza, autoridade, exigência, associamos a coisas ruins, e não tem nada disso. São coisas boas que fazemos por amor aos nossos filhos. E ele vai falar um pouquinho sobre o que os pais não devem fazer na hora de ser exigentes, na hora de ser firmes com as crianças. E finalmente, os capítulos 5, 6 e 7 são sobre esse caminho, né? Ele dá 3 etapas desse caminho, 3 etapas desse método, e ele discorre com mais profundidade sobre cada etapa nos capítulos 5, 6 e 7. E aí, passando por esses capítulos, veremos algumas das dicas, alguns dos conselhos e das propostas. Ele traz muito a prática da vida familiar, né? E a Marina também vai nos contribuir muito com a prática da vida familiar. É gostoso, né? Ele até ilustra, né? É ilustrativo, traz. Eu tenho uma versão do livro que é super antiga, não sei se uma edição anterior, e o Sérgio está com uma com a edição do Clube do Livro. A edição do Clube do Livro. Então é bom que ele é um livro que vale ser revisitado. Sim, e foi interessante ler também depois com os filhos maiores. Acho que foi, né? A perspectiva demais. Foi diferente. Que legal. E depois, né, ele dá uma advertência que os pais têm que estar muito atentos ao surgimento de situações atípicas, né? Nós não vamos exigir algo que uma criança não possa dar. E muitas das ferramentas que ele descreve talvez não se apliquem a situações atípicas, como algumas dificuldades psicológicas que veremos. E por fim, ele dá o grande objetivo de tudo, né, que é a formação de filhos responsáveis. O próprio Tomás Melendo fala muito isso, né? O objetivo da educação não é formar pessoas felizes, mas sim pessoas boas. Nós podemos ter muitas pessoas felizes que usufruem de seus bens deleitáveis, estão tranquilas usufruindo de bens deleitáveis, mas que no fundo não são boas pessoas. Não foram educadas na virtude, não foram educadas para serem bons.
O nosso objetivo é que as nossas crianças sejam boas pessoas e responsáveis pelos seus atos. Nossa, Por isso que há de haver carinho, mas também a firmeza. nossa, eu não podia falar melhor, né? Eu acho que tem, como pais, a gente tem esse ponto que é difícil, que é deixar o filho experimentar, né? Para o filho poder viver a virtude, a gente precisa deixar com que ele experimente, né, a virtude. Então, até onde vai o meu limite, né? Até onde eu vou colocar esse limite, e claro que eles vão errar, e também a gente vai aprender a olhar a virtude no erro, né? O crescimento a partir do erro. Então, acho que a gente pode começar, né? Nessas férias eu fiquei sabendo da existência de um livro, não consegui adquiri-lo ainda, mas se chama Perfeitos Imperfeitos, né? É um livro muito utilizado na UIC, Universidade Internacional da Catalunha, em alguns cursos sobre família que eles têm. E é tanto um título como um conceito muito interessante, né? Não se trata de ter crianças perfeitas, se trata de ter famílias sensatas. Somos perfeitos e imperfeitos. E a imperfeição vai permear a nossa existência nessa terra, né? Não se trata de buscar a perfeição, mas se trata de procurar o aperfeiçoamento humano através da boa educação, a educação integral da pessoa, que se faz com o carinho e com a firmeza. Então a gente achou interessante expor essa tabela para vocês, né? Para que tanto quem leu... Pois não, por favor. Acho que não era a pergunta. Tanto quem leu possa organizar um pouquinho a leitura, né? E quem não leu possa entender como o Dr. Alexander se coloca. Então ele tem os conceitos iniciais nos capítulos 1 e 2, ele apresenta o escopo do método dele, o alcance e o que não se deve fazer nos capítulos 3 e 4. O método em si ele expõe com mais profundidade nos capítulos 5, 6 e 7, nos adverte sobre situações atípicas no capítulo 8 e depois fala do grande objetivo, que é a criação de filhos responsáveis. Mas nesse momento, antes da gente entrar propriamente nos capítulos, nós gostaríamos de ouvi-los. Acho que alguns de vocês conhecem o Rafa Ruiz ou outras pessoas que conduzem, né, leituras de livros em grupos, o famoso programa Humanitas, que já teve nos centros culturais aqui de São Paulo. Ele fala muito isso, né? Histórias de leituras. As leituras nos provocam vivências, e as vivências são sempre pessoais. E é maravilhoso poder ouvir as vivências, as histórias das pessoas. Não sei se alguém quer compartilhar aqui alguma história de leitura, alguma vivência, algum processo pelo qual passou através da leitura desse livro. A gente não está vendo vocês, não sei se alguém quiser abrir o microfone. Se a gente... Eu vou voltar um pouquinho lá para o Teams para nós podermos ver. Eu quero começar, Sérgio, Marina, Letícia aqui. Eu só não posso abrir minha câmera nesse momento, mas quando eu li esse livro há uns 3, 4 anos, ele fica na minha cabeceira, porque vira e mexe eu leio partes dele. Eu percebi o quanto eu era uma mãe que não tinha autoridade, de fato, né? Na verdade, eu achava que eu tinha, e ali eu descobri que eu era uma mãe general, né? Uma mãe que dava muitas ordens, mas faltava ali um carinho, né? Faltava, de fato, uma docilidade na minha forma de educar os meninos, porque eu achava que eu não podia. Eu achava que eu não podia ser carinhosa, que se eu fizesse isso, eu estaria enfraquecendo os meninos, né? E esse livro ele foi um divisor de águas, graças a Deus ele chegou na minha vida há bastante tempo, como eu falei, uns 4, 5 anos, e deu tempo aí de mudar a minha rota. Mas eu acho que é um livro essencial para que a gente encontre realmente um equilíbrio na nossa forma de educar as crianças. Nossa, que legal, Letícia. Obrigada por compartilhar. Que demais, dona Letícia. Muito obrigado. É difícil mesmo, né? Esse ponto da docilidade, do carinho que ele pede. E eu acho que vivendo em São Paulo, isso nos puxa. É mais difícil ainda, porque todos temos uma rotina super exigente. Os pais, inclusive. Os filhos também. Né? E aí, muitas vezes, por uma questão emocional, um dia mais difícil que eu tive, a gente acaba perdendo a autoridade, porque internamente a gente está mais ranzinza, ou não está resolvido, ou está estressado. Então, são momentos também para a gente se conhecer e trazer essa leveza para casa, né?
E é um livro que ajuda muito a conhecer os conceitos verdadeiros de autoridade, como a senhora falava, né? A senhora falou, puxa, vi que eu não era autoridade, né? Os pais são autoridade, mas é interessante conhecer os conceitos verdadeiros de autoridade, os conceitos verdadeiros de carinho, de firmeza, que às vezes no nosso próprio processo educativo não foram tão acertados. E às vezes a gente traz do nosso processo educativo procedimentos um pouco equivocados, baseados em conceitos que não estão tão certos. O próprio Dr. Alexander fala assim, né? Nem sempre o que valeu para educar uma geração vale para educar a próxima geração. Então esse livro é uma fonte muito boa de conceitos precisos, para a gente ter clareza que nos gera entusiasmo no processo de ser carinhoso e firme com os filhos. Agora, Dona Giovana. Desculpa, Giovana é o nome da minha filha, eu acabei entrando no perfil dela, que é Camila que está falando. Boa tarde a todos. Um comentário que eu faria a respeito do livro, assim, hoje, me senti apta para falar sobre isso. Acho que preciso ler mais algumas vezes para eu ter uma boa capacidade de comentar, mas uma coisa que eu achei interessante, desculpa, a gente tem um bebezinho aqui, é que ele faz o papel do homem e da mulher, né, do pai e da mãe, na educação. Inclusive, ele faz comentários o que compete de cada um. Isso aqui nada fez muito sentido. Eu gostei muito da leitura com esse viés, para que o pai e a mãe entendam o seu papel especificamente e conheçam, né, como que as reações, os comportamentos, a forma da fala, tudo deveria ter uma divisão entre o casal, para que as autoridades ali sejam entendidas e respeitadas nos seus limites. Eu achei isso muito interessante. Que demais. A parte que ele vai falando um pouquinho sobre o papel da mãe, o papel do pai, a tendência do pai, a tendência da mãe é muito bonita, né? Existem dois modos de ser humano, o masculino e o feminino. E cada um com suas tendências, cada um com as suas tendências naturais. Não sei se vocês conhecem um filósofo chamado Juan Fernando Cellés, que é discípulo de Leonardo Polo, que foi um grande amigo de São José Maria. Ele tem uma frase muito bonita que eu não vou conseguir explicar aqui, mas eu vou deixar pingar para depois, quem quiser, a gente conversar. Ele falava no último congresso que a gente agora trouxe aqui em janeiro, que a mulher ela é mais essência, né? O homem é mais corpo e menos essência, a mulher é menos corpo e mais essência. Isso é maravilhoso, porque a Deus deu à mulher mais essência, porque ela é a educadora da casa, né? Então, como o Dr. Alexander vai falando, ela tem uma tendência a se predispor às questões da família, a organizar a família. Não que o homem não tenha, mas masculino e feminino juntos se complementam para ser o mais, oferecer tudo o que uma criança precisa. Mas o homem com as suas tendências e a mulher com as suas tendências. O homem sempre tendendo um pouquinho mais à lógica, ao raciocínio, a construção lógica das coisas, uma tendência, né? E a mulher, essa tendência essencializante. Como estão as pessoas, o que elas precisam, como está a vida delas, indo imediatamente no fundo. Claro que são tendências. Se crescemos em virtudes e desenvolvemos nossas personalidades, nos desenvolvemos como pessoa, nós vamos complementando essa tendência. Então, o homem, com a tendência de ser mais racional, digamos assim, vai formando sua personalidade para não ser apenas isso, mas ganhar também essa visão carinhosa que as mulheres tendem. E as mulheres é a mesma coisa, né? Essa visão, essa tendência ao carinho, à emoção, a enxergar o íntimo das pessoas, também vai ganhando através da presença do marido, através da formação da personalidade, esses tons mais racionais. E nada como o matrimônio para formar grandes personalidades, né? A personalidade do pai e da mãe precisam estar muito bem formadas para atuarem, cada um segundo suas tendências e seu papel, o papel desejado por Deus na família, para a educação dos filhos. Essa complementariedade e aí eu acho que a gente pode pensar, né, nesse começo, quando o autor propõe pensar num exercício da autoridade. E ele fala que a autoridade consiste em passar limites claros para os filhos, né, e transmitir isso de uma forma positiva, né? Então, um pouco isso do que a Letícia falou, de como a gente transmite, e claro que não vai ter receita de bolo aqui,
ele propõe uma série de exercícios, mas eu acho que o segredo é como cada um encontrar essa autoridade positiva e essa imagem positiva dentro de casa, né? Que ele saiba, olha, eu vou procurar minha mãe para falar desse assunto, né? Que em casa não tem assunto proibido, né? À medida que eles vão crescendo, que em casa se possa falar de tudo, porque é claro que eles vão errar. Acho que algum microfone ficou aberto. Talvez a gente não consegue ver. Talvez alguém precise só fechar o microfone. Muito obrigado. Então é claro que eles vão errar. E aí o autor ele pede, né? Assim, ele coloca no ar para que a gente leia o livro pensando em 3 virtudes, né? Em 3 itens, assim, o carinho, o estímulo e a paciência, que acho que são chaves aí para a gente conseguir chegar nesse combo, né? Carinho e firmeza. Então, eu acho que eu parei aqui, vou falar um pouquinho da minha história de leitura, mas eu parei aqui porque ele fala que se eu não tenho carinho, ou se eu deixo de estimular, ou se eu sou impaciente o tempo todo, eu cairei ou no autoritarismo ou eu serei permissiva demais. Então aí a gente já entra para o primeiro capítulo e acho que dá para fazer um bom exame, né? Poxa, será que eu consigo aglutinar na maior parte das minhas ações, porque claro, a gente também erra, né? Mas na maior parte das minhas ações eu consigo aglutinar essas 3, o carinho, o estímulo e a paciência, ou não, né? Eu já começo a tolher o meu filho a qualquer erro, ou fico impaciente com tudo. Então, também a gente conhecer os nossos estágios emocionais, eu queria falar isso um pouquinho antes de começar, de um curso anterior que eu fiz, que ele coloca que o autor ele fala que os adultos, geralmente a gente está em 4 estágios, né, de emocionais. Então, um que seria uma escravidão, quando a gente se responsabiliza pelo sentimento dos outros, né? Então, eu sempre sinto culpa, eu sempre sinto tristeza, ou eu sou muito ranzinza, né? Eu fico reclamando de tudo, me faço de vítima, ou se a gente chega num estágio de libertação emocional, quando a gente assume a responsabilidade dos sentimentos. Então, acho que nesse momento da autoridade, se de fato a gente não está, se o adulto não está ciente dos seus sentimentos, ele vai cair ou talvez num ranzinza, ou vai ficar responsabilizando a criança, e aí talvez chegue num nível de debate, né, de igual para igual, e aí perca a sua autoridade, porque eu não estou bem com os meus sentimentos, né? Então, acho que tem essa ponderação de inicial, que é ver como a gente se encontra nesse momento aí de exercício da autoridade. Perfeito. Bom, a gente vai entrar um pouquinho nos capítulos, né? E depois a gente retorna com mais conversa ao final da sessão, só para a gente conseguir repassar um pouquinho as ideias gerais dos capítulos. Então eu vou voltar para a apresentação e nesse momento eu não vou conseguir mais vê-los. Mas aí, se alguém quiser nos interromper a qualquer momento, por favor, fique muito tranquilo. É só abrir o microfone e fazer sua contribuição. Só uma pergunta, vocês conseguem ver a apresentação ou vocês estão vendo alguma outra coisa? Estamos vendo história de leitura. História de leitura, perfeito. Então, antes de iniciar os capítulos, muito obrigado. Antes de iniciar os capítulos, eu vou só contar uma história de leitura minha. Eu, como matemático, ficava sempre pensando assim, antes de ler o livro, né? Conhecia o título e ficava pensando, é possível resumir algo tão amplo como a disciplina em apenas 2 palavras? Então, eu confesso que o título me deixava um pouco incomodado, né? Carinho e firmeza. Por que não mais? E aí a gente percebe a capacidade do Dr. Alexander de sintetizar algo a partir das relações humanas. E convém a gente lembrar que as relações pessoais, elas são bidimensionais. Pessoas se relacionando com pessoas, pessoas se relacionando com pessoas é um dar e receber. É uma via de mão dupla. É um lugar comum que nós temos por aí, né? Relação é uma via de mão dupla. É um lugar comum, mas é muito verdadeiro. Se relacionar com pessoas é dar e receber. E aí eu pude constatar, lendo esse livro, que o doutor condensa muitas coisas nessas 2 palavras, carinho e firmeza. Por quê? Grosso modo, né, bem genericamente, o carinho educa
o receber. Quando somos carinhosos com nossos filhos, estamos educando a capacidade deles de receber das outras pessoas. E, inclusive, quando se relacionarem com Deus, a capacidade de receber de Deus. Se eu não me engano, tem um livro muito legal chamado Aprender a Receber, né, do Jacques Philippe. Eu não sei se esse é o título, gente, vocês me desculpem, mas o livro versa sobre isso. Se não somos carinhosos, nossos filhos não aprenderão a receber, aprenderão a se fechar. E muitas vezes os pais que não cuidam do carinho provocam filhos fechados. E aí vem os traumas, que são fechamentos, algumas dificuldades psicológicas, que são fechamentos. Porque quem não recebe coisa boa, se fechará a receber. Então o carinho educa a capacidade pessoal de receber. E a firmeza, ela educa a capacidade pessoal de dar. Porque também, hoje, especialmente na sociedade contemporânea, temos muitas crianças e jovens que sabem receber, né? Sabem receber tudo. Carinho, iPhone, carro do ano, mas não são capazes de dar nada para si mesmos, para a família, para a sociedade e nem para Deus. Então é importante ter em conta carinho e firmeza para educar as capacidades de dar e receber, que são o núcleo das relações humanas. Então, o capítulo 1, não há educação sem autoridade. E a gente trouxe justamente essa definição de autoridade. A autoridade é apoiar para crescer. Essa palavra que é tão mal falada, que é tão mal conhecida, que é tão discriminada hoje, né, nada mais significa, do latim auctoritas, como diz o doutor, do que apoiar para crescer. Ou seja, não há crescimento sem apoio. Ele até vai ilustrar com aquela figura da plantinha, né? As próprias plantas precisam daquele apoio para crescer retas, enquanto ainda não tem raízes fortes. Ou seja, não há crescimento sem apoio. Por isso que não há educação sem autoridade. Ele fala bastante, né, desse que significaria assim no dia a dia. Então, de impor critérios, né, de evitar desvios, de corrigir os filhos quando algo acontece. Às vezes a gente fala, vou deixar para depois, agora eu estou ocupada, depois eu corrijo, ou isso não é importante, e aí a gente esquece, acaba fazendo outra coisa. Então, cuidar também das nossas omissões, né? Às vezes a gente está muito preocupado ali com alguns itens e outros a gente acaba deixando de lado. Então, é importante conversar com o cônjuge, né? Quais são, assim, os critérios inegociáveis na nossa casa, né? O que aqui dentro nosso, o que é primordial que a gente vai educar? E ter isso muito conversado facilita bastante, porque os momentos de falta de autoridade, eles não chegam assim previstos, né? Então, quando a gente se vê conversando com a criança, eu já preciso ter um pouco na ponta da língua. O que eu combinei aqui com seu pai? Olha, aqui em casa funciona assim, o castigo, né? A gente vai pensar num castigo, o castigo vai funcionar. Então, a gente precisa se antever as situações para já ter esses critérios na ponta da língua. Perfeito. E é muito interessante, né, como esse capítulo 1 está na partezinha dos conceitos iniciais, que se entenda que ser autoridade não significa ser autoritário. O autoritarismo vem do abuso da autoridade e acaba por fazer mal ao outro. Quando somos autoridade, estamos fazendo bem ao outro. Toda criança precisa de autoridade para crescer. Toda família precisa da autoridade dos pais para se desenvolver. A própria sociedade precisa das autoridades competentes para conduzi-la. E isso é um formato desejado por Deus, né? Deus sempre coloca algumas pessoas para liderar um grupo de pessoas. Foi assim com os apóstolos, é assim com a igreja. Isso não tem nada de ruim, né? A autoridade bem exercida não é fazerem o que eu quero, é justamente apoiar para crescer. Por exemplo, o Santo Padre, o Papa, está aí para apoiar o crescimento da igreja. Então é muito importante, ao final desse capítulo, que os pais se saibam autoridades presentes de Deus na vida das crianças para que apoiem seu crescimento. Não se trata de autoritarismo, não se trata de egoísmo, mas sim de apoio para o crescimento, a verdadeira autoridade. E no capítulo 2, ele vai falar justamente da educação com personalidade. E a gente acha que a grande frase do capítulo 2 é essa definição de atitude assertiva, firme e flexível ao mesmo tempo. Ele até coloca aquela tabela em que ele vai falar das atitudes que não são tão boas, mas vai falar também da atitude assertiva, uma espécie de meio termo, uma espécie de virtude da educação, né? Não se trata, por exemplo,
não se trata, por exemplo, de atuar com insegurança. Na insegurança, na atitude submissa, nós abrimos mãos dos nossos direitos, das coisas boas para nós e que eram justas e que não devemos abrir mão, né? Na situação de agressividade, na atitude dominadora, nós fazemos valer os nossos direitos em detrimento dos direitos dos outros. E o Dr. Alexander vai colocar que a educação com personalidade é formada de atitudes assertivas, firmes e flexíveis, nas palavras dele, que conseguem fazer valer eficazmente os seus direitos, respeitando os direitos dos outros. Dizem o que pensam, sabem dizer não. Ou seja, o pai que educa com personalidade sabe valer os seus direitos, sabe exigir a guarda dos seus direitos, sem passar por cima dos direitos e bens dos filhos. E aí, para que os filhos possam ser livres, né? Porque num dado momento o filho vai alcançar, vai precisar escolher, fazer uma escolha, né? E toda essa educação, o fim dela é esse, que meu filho saiba escolher o bem, né? Então, até chegar aí tem esse ajuste entre insegurança, submissão, agressão, né? Que seria uma atitude mais dominadora, uma atitude mais agressiva e algo mais dominador. Eu acho que aqui entra muito essa diferença geracional, né? Porque, como o Sérgio falou no começo, como nós fomos educados, hoje é muito diferente, as crianças têm acesso à informação e até as conversas que temos à mesa não são as mesmas do que ocorriam há anos atrás. Então, deixar essa porta aberta para que eles possam trazer os assuntos e também ouvir no sentido de que ele vai ter aquela certeza assim, bom, eu vou levar esse problema para casa, mas eu sei que a minha mãe vai me escutar até o final e vai ser justa na minha penalidade, vamos dizer assim, né? Porque ela sabe que eu vou ser ouvido, também que eu não vou ser um dominador, que não dou espaço para o meu filho contar o que aconteceu, né? Então ter esse ajuste aí. Perfeito. E com esses 2 primeiros capítulos, acaba-se a primeira parte, que são os conceitos iniciais. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, trazer alguma contribuição, alguma história de leitura. Acho que se no momento não, então nós continuamos. Né? A próxima parte, né, que fala sobre o escopo, começa com o 3º capítulo falando sobre os alcances e limites do método que ele vai propor. E nós escolhemos essa frase, né? A educação não se resume ao caminho exposto no livro. Ou seja, ele se preocupa em trazer conselhos práticos para os pais, mas ele tem muita certeza que a educação não se limita ao método dele. Não é porque nós lemos esse livro que nós somos especialistas em educação. Sim. A educação é muito ampla porque a pessoa é alguém muito profundo. A pessoa é um outro universo. Um universo maravilhoso, um presente de Deus. E sendo profunda, não existem métodos que a esgotem. Não existem métodos que esgotem a educação. Então, uma advertência bastante importante do Dr. Alexandre, né, é que os pais estejam sempre estudando sobre educação. Hoje nós vemos boas universidades que têm proliferação de cursos para pais, sobre família, ciências da família, né, próprio ensino religioso e acompanhamento de famílias, justamente para que os pais estejam sempre estudando, crescendo, se informando, pensando, né, na educação de seus filhos. Eles que são os grandes protagonistas da educação. É muito importante que os pais se lembrem disso, né? A família substitui o colégio, mas um colégio não substitui a família. Esse é um conceito muito importante. Sim, e é muito bonito porque ele fala, no final do livro, no final do capítulo 3, ele tem uma frase que ele fala: algumas atitudes dos pais revelam que se deram por vencidos cedo demais. E é triste, né? É triste a gente pensar que um pai desistiu de um filho. Então, esse amor, que não tem medidas, né? O filho precisa sentir. Então, por mais que eu tenha errado, eu tenha passado dos limites, né? Eu sei que a minha mãe me ama, não aconteça o que acontecer, né? Que na minha casa eu tenho amor incondicional. Então, e às vezes a gente fala isso, eu tô sem paciência, eu falo, não, mas é que você, né? E às vezes, você sempre faz isso. Não, porque esse meu filho, e aí coloca um adjetivo que não é tão benéfico, e a família inteira acaba conhecendo, né? Às vezes acaba criando um rótulo, e
E ter essa fé, né? Ter essa fé assim, porque se de fato a criança pode pensar, se nem a minha mãe e o meu pai acreditam que eu possa mudar, quem vai acreditar que eu posso mudar? Então essa certeza desse amor que não tem preço, né? Acho que é bem importante que a gente consiga externalizar esse amor. Olha, filho, independente do erro que você fizer, claro, né? Tudo tem as suas consequências, mas eu vou estar aqui, né? E o meu amor, ele não tem um potinho de medida, né? Porque é o que a gente fala nas palestras da educação infantil. A criança, ela precisa voltar lá para o pote dela, o pote de carinho. O pote de carinho, né? Tá cheio, né? Tá bem cheio, então ela tá feliz. Então, que esse pote de carinho, à medida que eles crescem, às vezes a gente para de falar, para de externalizar, porque aí o adolescente, eles começam a ter os seus próprios momentos e aí o adulto também para de externalizar esse amor, apesar de agir de outra forma. Mas é importante que ele sinta isso. Aqui dentro de casa, o amor, né, ele está acima de tudo. Meus pais estão para mim em todos os momentos, né? Isso é muito importante. E é esse amor que, justamente como a Marina falava, não deixa um pai desistir de um filho. É importante que ao final desse terceiro capítulo, os pais tenham muito em conta, né? Quando é hora de desistir de um filho? Nunca. Há que ter esse copinho cheio de amor, há que ter muito amor. É um amor exigente por muitas vezes, é um amor que custa. Corrigir, custa, mas é muito necessário para a formação da personalidade do filho. Então não há que desistir nunca de uma criança, não há que desistir nunca de um filho. Mas também nós precisamos cuidar adequadamente. Então lá no capítulo 4, o Dr. Alexander vai falar um pouquinho sobre o que não se deve fazer. E nós acreditamos que essas palavras que colocamos na tela resumem de forma adequada o capítulo 4, né? O que não fazer na hora de corrigir, na hora de ser firme? Respostas inseguras, respostas hostis ou respostas agressivas. É necessário que os pais constituam-se em segurança. A certeza da autoridade, a certeza de que eu sou um apoio para fazer crescer. E que se eu não for esse apoio, meu filho não crescerá da forma como poderia. Ou não crescerá da forma como Deus desejaria. Então eu preciso estar seguro da minha autoridade, seguro de quem eu sou e seguro de que a minha autoridade é um presente de Deus para a criança porque ela será apoiada. E aí evitamos as respostas inseguras, né? Que ele fala bastante sobre as respostas inseguras, né, Marina? Muito. Ele fala daquela... Ele traz um exemplo, né, do pai que fala para a criança, mas por que você me trata assim? E aí ele explica para nós leitores, né? Ele fala, olha, o filho não sabe porque ele se comporta mal se é uma criança pequena. Então evitar esse tipo de perguntas. Ou também a outra pergunta que falamos, né? Mas quantas vezes eu te repeti que era para guardar, não sei o quê. Então... que são comandos que não são assertivos e que de fato não ordenam a criança para o que fazer, né? Então, como que eu vou ordenar? Olha, no fim, o que a mamãe está te pedindo, né? É para agora parar de provocar o seu irmão e colocar a mochila perto da porta de casa. Então, ele vai dando esses... Eu acho que são pontos de insegurança. A gente pode pensar, se eu não estou segura com meu filho, como que ele vai ficar seguro, né? Se eu passo... toda essa carga de insegurança e toda hora fico pedindo para ele confirmar o amor dele por mim, né? Então, mas por que você fez isso com a mamãe? Mas a mamãe está muito triste, a mamãe... Então, claro, a gente pode colocar nossos sentimentos, mas evitar essa sobrecarga, porque isso só não contribui, a criança não entende, né? Ela não sabe o que fazer com essa informação. Então, acho que um outro ponto também que ele fala nesse capítulo que é importante é certificar-se do que a gente pediu foi feito. Às vezes a gente está num outro cômodo da casa e grita, né? Por favor, né? E aí sai gritando e a criança já foi. E aí a gente acha que ela obedeceu ao comando, né? Foi lá, pegou um copo d'água e no fim ela não fez nada e a gente continua gritando. Então, pensar para todo esse ambiente familiar, qual que é o melhor comando. E eu achei muito interessante, porque é algo tão pequeno, né, gente, né, Sérgio, também de certificado que o que a gente pediu foi feito e que muitas vezes eles deixam de obedecer porque, de fato, a informação não ficou... verificação. Não houve uma verificação. Então, acho que é um ponto bem importante, né? E durante muitos trechos, o doutor vai lembrando que
as crianças já nascem com a tendência que todos nós nascemos ao comportamento antissocial se sua personalidade não é formada. Nós sabemos que isso vem do pecado original, né? Já nascemos com a natureza decaída. Então, a tendência da criança que está sendo formada ou que está com dificuldades em sua formação é explorar a vulnerabilidade do outro. Nós sabemos como as crianças, mesmo pequenas, podem ser cruéis, como exploram vulnerabilidades do outro. Então, pai e mãe precisam estar sempre seguros nos momentos da correção, né? Evitar frases do tipo, você nunca me dá bola, você nunca faz o que eu peço, né? Uma reafirmação de que, de fato, a criança faz com ele o que quer. Essas atitudes precisam ser evitadas. Sim, quando ele escreveu aqui, gente, tem uma frase que é, você me deixa louca. Eu falei, espero nunca ter falado essa em casa, porque, enfim, mas são ameaças sem conteúdo, né? É importante a gente fazer um autoexame, assim, de fato eu revelo isso em casa, eu passo essa insegurança, né? Rotulo meu filho, e aí a gente consegue também ter prática, né? Ter uma prática de como voltar atrás e evitar esse efeito negativo. Porque aí, naquele potinho que a gente falou dos afetos dele, ele vai ter, poxa, né, em casa eu sou rotulado com afeto negativo, né, com, sei lá, por um codinome negativo, né, e é o que eu tenho certeza que é o que a gente menos quer. Então, cuidar, né, cuidar disso. E tem um outro lado do que não se deve fazer, que são as atitudes hostis ou agressivas. Às vezes, pai e mãe, no momento de revolta, no momento de muita emoção, no momento de falta de controle, acabam indo para o outro lado e se fazem valer das atitudes hostis e agressivas. É aquela tendência do fazer a correção virar briga de rua, né? Em que agora vale tudo, eu falo o que eu quero, eu vou agredir meu filho. Isso não é um bom caminho, né? A agressão, ela não é exemplo, a agressão não é firmeza. O que o doutor propõe como firmeza não é a agressão, né? Eventualmente as palavras ruins, as humilhações, isso não educa, né? Isso vai demonstrar falta de autodomínio dos pais e muitas vezes vão ser coisas que no fundo ferem e não tem conteúdo, né? Sim, aqui ele traz um ponto importante que é dessa comunicação entre o casal, né? A gente sabe, a gente vai chegar aí, mas o segredo está nessa, como sempre, né, gente? Está na comunicação do casal e eu acho que um combinado que pode se ter em casa é, olha, se eu estou passando do limite, me dá um toque, né? Talvez chegar um momento e falar para o marido, olha, deixa que agora eu falo, porque acho que de fato você está muito nervoso. E aí fazer o mesmo, né? Ter um combinado de que um ajude o outro, para que também a gente... E aí o filho tá vendo, os filhos estão vendo a luta e para que a gente não extrapole para uma reação agressiva e também quando chegam lá nos castigos, aqueles castigos que são desproporcionais ao fato ocorrido, né? Então, há um mês sem, né, sei lá, só porque deixou cair então algo, assim, meu exemplo é ridículo, mas... Um mês sem celular porque caiu o suco, né? Porque caiu o suco durante o jantar, né? Então, de fato, às vezes a gente ultrapassa, então ter esse combinado com o cônjuge ajuda demais, né? E essa reflexão em casal ajuda muito a encontrar proporcionalidade, né, para que os castigos não sejam desmedidos. Sim. E essa complementaridade dos cônjuges enriquece a reflexão. Porque muitas vezes a forma que eu vejo não é o que a minha esposa vê, e essa complementaridade enriquece essa reflexão sobre os possíveis castigos, né? Finalizamos então a parte do escopo do livro, com o capítulo 4 sendo finalizado. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Alguma colocação? Gostaria de nos contar algo? Lembrando que nós não nos vemos, então a gente precisa que vocês podem ficar à vontade para abrir o microfone e se colocar, tá? Então vamos ao núcleo do livro, propriamente o método que ele propõe. E como tantos especialistas têm falado tanto, né, como tantos títulos de livros, o capítulo 5 vai falar sobre a comunicação eficaz. E a gente pensou que essas palavras poderiam resumi-lo bem. A assertividade, né, o cuidado com os meus direitos e do outro, para que os direitos de todos estejam muito bem cuidados, amparados, né, estejam bem apoiados. Clareza na comunicação. É importante que a gente deixe claro para a criança o que a gente quer.
né? Não podemos não podemos fazer uma exigência assim, né? Fulano, melhore. Puxa vida, o que é melhorar? Você precisa arrumar seu quarto agora, você precisa vir para a mesa agora, você precisa parar de gritar nesse momento, você precisa estar pronto para o jantar em meia hora. A clareza na comunicação. A primeira parte é sempre deixar muito, muito, muito claro para as crianças, segundo sua capacidade, conforme a idade, do que você está exigindo delas naquele momento. Sim, e acho que um ponto importante para as crianças pequenas também é a clareza em relação a tempo, né? Porque as crianças não têm tanta dimensão, então ela está brincando e vai jantar em 10 minutos, então aprender e falar, filho, olha, o relógio está aqui, né? Quando o relógio chegar aqui, talvez mostrar visualmente, quando o ponteiro estiver aqui, você vai guardar os brinquedos e depois a gente vai sentar para jantar. Então, ajudar com o tempo também, porque muitas vezes a criança, a gente tem uma crise ali de birra, porque ela não foi comunicada com antecedência que ela teria que mudar de atividade. Então, chegar antes, né, e preparar a criança para essa troca de atividade, acho que é importante, né? E ele fala muito, que eu acho muito bonito, e a gente faz muito uso disso em sala de aula, que são as mensagens sem palavras. Os alunos falam, né? Eles comentam aqui, professora, que você me olhou de um jeito que eu já entendi. Então, e ele fala disso, do olho no olho, da comunicação do olho no olho. Hoje, acho que para nós, quando eu li esse capítulo, eu até falei para o Sérgio, a terminologia dele, claro, um pouco mais... Talvez a gente não usasse a técnica do disco riscado, porque a gente nem mais disco usa, né, gente? Então, talvez usássemos uma outra nomenclatura. Mas... quando ele fala das mensagens sem palavras, eu diria falar com os filhos sem o celular. Acho que eu acrescentaria aqui tirar o celular das nossas mãos, né? Quando a gente conversa com eles. E aí, de fato, mostrar que eu estou tirando, sabe? Fazer um movimento. Pegar o celular, colocar de lado e falar, sim, filho, né? Estou te ouvindo. Porque enfim, é um vício e todos nós lutamos, então acho que aqui tem o olho no olho, tem o falar com tranquilidade, mas acho que um ponto importante para todos nós seria distanciar-se do celular. E o filho, de fato, ver que a mãe, né, que os pais estão ali para ele. Né? E aí tem além dessa mensagem corporal, que ele fala nesse ponto de mensagem sem palavras, talvez cuidar, né, de mensagens mais bruscas, então um dedo levantado, ou uma expressão muito fechada, às vezes um gesto que eu bato na mesa, isso assusta, né? Pode assustar. E aí o filho não entende o que é para fazer e vai gerar medo. E aí eu acabo chegando numa obediência que não é uma obediência porque eu enxerguei o que é melhor. Eu obedeço porque eu tenho medo do que vai acontecer. A gente vai falar disso depois, né? Perfeito. É muito interessante, né? Porque ao longo desse capítulo ele vai dando um tom muito especial no gesto carinhoso enquanto se corrige com firmeza. Uma coisa é gritar exasperado. Você vai arrumar seu quarto agora. Ninguém gosta de receber uma comunicação dessa, né? Sim. Mas se o pai manifesta o seu carinho com um afago no filho, um abraço, se coloca perto, olha nos olhos e diz, filho, agora é hora de arrumar o quarto. Agora você vai arrumar o quarto. Ele está sendo firme, mas a criança se sente amada. E aí você conseguiu enriquecer o momento da correção, o momento da exigência, com esses gestos carinhosos, esses gestos físicos de carinho com relação à criança. Sim. E é muito importante a gente não cair na brilhante armadilha que as crianças têm, as discussões. Então o doutor vai deixar muito claro, ninguém ganha uma discussão de uma criança. E podemos estar tranquilos quanto a isso, né? Muitas vezes a gente cai nas armadilhas das discussões, as crianças não têm inteligência completamente desenvolvida, não é uma discussão ultra-racional, é sempre uma armadilha para conseguir, eventualmente, enfraquecer a autoridade do pai, conseguir ganhar tempo e conseguir se esquivar daquilo que ele precisa fazer. Sim. E lá no meio do capítulo 5, o doutor vai colocar algumas formas da gente sair das discussões com as crianças, né? E aí a Marina falava do disco riscado. Disco riscado, gente. Então, que é aquela ideia de repetir a mensagem até que ele aceite, né? Repetir com ações. Então, não sei, chegou da escola, guardou a mochila dentro do armário. Então, já no carro eu posso falar, lembra, né, filho? Quando chegarmos da escola, você vai guardar a sua mochila dentro do armário.
Aí chegou em casa, ele não guardou. Filho, você lembra de guardar a mochila dentro do armário? Então são pequenos comandos e curtos que pela repetição, na próxima ele fala, já sei, mamãe, né? E vai lá e guarda a mochila. Depois ele tem o nevoeiro, acho que o nevoeiro seria londrino, né, Sérgio? A gente tem o fog e tal, que é proteger os pais, é uma tentativa de proteger os pais de uma tentativa de manipulação dos filhos, né? Então, o filho fala, porque você é chata. E aí você fala, olha, você pode achar que eu sou chata, mas agora você vai estudar. Né? Então, coloca nevoeiro no sentido, eu vou fazer uma capa, né? Não vou rebater, mas por que você está falando que eu sou chata? E entrar na discussão que o Sérgio mencionou, mas sim falar, você pode achar que eu sou chata, pode até inclusive colocar, mas eu te amo e agora eu vejo que o melhor para você estudar. E aí seguir. Então também essa proteção eu achei inteligente, né? Interessante o doutor colocar como uma proteção aos pais. Depois ele fala da interrogação negativa, que é muito interessante, é inteligente, como os adolescentes gostam disso, né, Sérgio? Que através de perguntas, conduzir o filho para que ele de fato fale a verdade e perceba a origem do problema. Exato. É bom lembrar que as crianças e adolescentes, que por serem crianças e adolescentes ainda estão em formação, elas muitas vezes não têm clareza na hora de comunicar. E a gente sabe que existem coisas por trás de um mau comportamento. Então, o doutor dá o exemplo, né? A filha que chega para a mãe preparando a sua festa de aniversário, mãe, esse bolo tá horroroso. Como é a técnica da interrogação negativa? Filha, por que está horroroso? Porque esse bolo tá feio, porque minhas amigas vão achá-lo feio e vão acabar tirando sarro da minha festa. Por que suas amigas vão achá-lo feio? Porque elas acham tudo que eu faço é horrível, porque eu sou uma pessoa horrível. E com as interrogações negativas, ou seja, é a pergunta do porquê que a criança está sendo negativa ou está vendo uma realidade de forma negativa, você vai chegando a maiores causas, né? E aí, no final da história, a mãe descobre que a menina tem sofrido um certo bullying e precisa se fortalecer, né? Também aprender a deixar de lado um pouco os comentários das pessoas. Então, as interrogações negativas são perguntas sobre o porquê os filhos estão vendo de forma negativa, de tal forma que a criança vai sendo levada a refletir um pouco mais, ou se não é capaz de refletir, pelo menos exteriorizar as razões daquilo que ela não está gostando. Sim. Depois essa técnica da extinção, que é aquela de acabar com o hábito não educativo. Então, não sei, por exemplo, todo domingo nós vamos à missa às 11 horas e o filho vai chegando ao final da missa, ele começa a chorar, começa a gritar, dá para ver que está cansado, e que geralmente é o horário do almoço, né? E aí, por umas circunstâncias, eu não consigo alterar esse horário que seria de missa, então a técnica da extinção seria mudar esse hábito negativo. Então, ou antecipar esse horário de missa, ou antecipar o horário do almoço dele, que eu estou deixando para depois, e trazer, né, adiantar o almoço. Então, chegar antes, já que eu sei que todos os domingos isso acontece, então, e que todos os domingos isso causa um desconforto na familiar, chegar antes e ver qual vai ser a medida que eu vou fazer para evitar esse desconforto. Então, bem legal, né? Ele também chama de extinção o não dar a importância que a criança quer que você dê a uma birra ou um mau comportamento. Então, aquelas cenas de supermercado, né? Mãe, me compra o doce? Não, hoje não. E aí vem aquele choro, aquela manifestação de glória, tudo ali no dor do supermercado, né? E aí o doutor vai falando, olha, é hora do pai ignorar. A criança pode até ter um pico ali, quando o pai ignora, mas depois ela vai ver que o pai está firme na sua posição. E é essa firmeza que ela precisa detectar. Essa seria também a técnica da extinção. E por fim, o tempo fora, né? Quando a criança tem um mau comportamento em uma situação, às vezes é necessário recolhê-la, tirá-la dessa situação, para que ela corrija o seu comportamento. E aí o doutor vai dar aquele exemplo do menino que é o menino mais velho que está no jantar e começa a jogar miolo de pão em tudo, e os mais novos se divertindo, e ele é advertido para que pare com esse comportamento e não para. Então, que é razoável que a mãe ou o pai o tire, você vai jantar no seu quarto, que você está sendo incapaz de participar da refeição de forma adequada. Muito legal, né?
E selecionamos 2 frases aqui muito importantes, né? Eu estou aqui preocupada com o nosso tempo. Como que a gente está de tempo? Acho que o nosso tempo já está se esgotando, são 13h29. Sim, tá bom. Vamos lá. O seu filho precisa da sua atenção. Se não obtiver, portanto, de forma desejável e positiva, busca lá, portanto, de forma indesejável e negativa. Por que que essa frase ela é muito importante? Porque precisamos estar atentos se damos aos nossos filhos a nossa atenção, a nossa pessoa. Tomás Melendo também vai dizer: o primeiro direito de uma criança é o direito à pessoa de seu pai e de sua mãe. Se a gente não consegue dar-se à criança, né? Se pai e mãe não conseguem ter tempo com a criança, entregar a sua pessoa à criança, ela há de se comportar de forma indesejável para ter essa atenção. Por isso, o cuidado com a presença, o cuidado com a entrega da pessoa de pai e mãe, que é um direito da criança. Lindo. Essas palavras são completas, né? Muito boas, né? São completas, sim. E, por fim, no capítulo 5, as palavras de ânimo pronunciadas de maneira certa e no tempo certo demonstram à criança a atenção e a preocupação dos pais e ajudam a manter-se no caminho bom. O pai presente, o pai atento, também é convidado a elogiar, estimular o bom comportamento, evidenciar o quanto é bom comportar-se bem. Ou seja, não é sobre a criança está bem, então está tudo bem, então fico quieto, ela não precisa de mim. Não, muito ao contrário. Todos os filhos precisam de presença de pai e mãe. E se as coisas vão bem em algum aspecto, que haja o estímulo, que haja o elogio, que haja o reconhecimento. A gente esquece, né? Muitas vezes a gente pode, poxa, mas aqui a gente está falando sobre carinho e firmeza, eu achei que eu ia ter talvez focar mais no que acontece de negativo dentro de casa, mas o autor reforça muito essa ideia de que as palavras positivas e o ânimo, né, o estímulo, que é o que ele fala no começo, que sem o estímulo dos pais, de fato, vai faltar autoridade, esse estímulo, e às vezes a gente não dimensiona corretamente o estímulo para a idade do meu filho. Então, meu filho tem 7 anos e eu quero que ele passe o domingo sentado como eu, lendo jornal. Né? Lendo jornal e assistindo, não sei, a uma série. Ele vai fazer 50 atividades com os seus 7 anos no tempo que você somente lê 10 minutos de jornal. Então, de fato, colocar, para o meu filho de 7 anos, né? Fazer esse exame, assim, para o meu filho de 7 anos, o que eu posso esperar agora? Então, eu esperei que ele ajudou a avó a sair do carro. Né, foi um detalhe bem pequeno. Então, elogiar. Filho, eu gostei muito, né, que você, quando nós saímos do carro, você ajudou a vovó e segurou no braço dela, né, sem a mamãe pedir. Nossa, que legal. Então, reforçar isso que o Sérgio falou, né, reconhecer a boa conduta de forma assertiva e aí falar para ele o que ele fez bem. Eu gostei quando você segurou a mão da vovó na porta do carro, né, e repetir a ação para que ele vá também internalizando aquela ação e guarde no seu potinho do afeto, né, esse carinho do pai e da mãe com ele. Perfeito. E bom, com o nosso tempo já esgotado, talvez precisemos correr um pouquinho agora no final, né? Mas a conversa está sendo muito gostosa. O capítulo 6 é sobre respaldar as palavras com atos. E nós quisemos resumir com os seguintes conceitos, né? Ações corretivas, cuidado com a colocação dos pais à prova e a importância do reforço positivo. Então, no capítulo 6, o doutor vai falar isso que a Marina já nos introduzia. É necessário ter claras quais ações corretivas pai e mãe empregarão quando o filho não obedecer, quando o filho não escutar, né? Quando o filho não fizer aquilo que é solicitado. E aí vem a importância da conversa do casal, o pensar previamente e, especialmente, pensar em práticas que são execuíveis. Sim. Como tutor, eu já vi algumas mães que ficaram muito arrependidas de terem ameaçado os filhos com coisas que nem elas queriam fazer. E o filho desobedeceu e elas se tornaram incapazes de dar a punição porque aquilo era desproporcional, né? É claro, não se trata de ficar firme numa posição ruim, não se trata de ficar firme em fazer algo que você percebeu que é ruim ou desproporcional ao filho. Mas dado que aquilo é importante para a criança, que você tem convicção de que aquilo é importante, dado que está sendo de forma amorosa e proporcionada, é importante permanecer firme e, por isso, ter previamente
pensado ações corretivas que sejam adequadas. E por muitas vezes nós ficamos orgulhosos também, nos sentimos ameaçados quando os filhos erram, né? Tem aquele respeito humano que a gente fica envergonhado. Poxa, meu filho fez isso, o que será que vão pensar de mim? E algumas vezes a gente demora para perdoar, né? Lembrar que assim como nós, os filhos, recomeçar sempre, né? Que eles tenham esse espaço em casa. Puxa, eu errei, mas eu pedi desculpas, meus pais entenderam e agora, né, sempre aqui dentro eu posso recomeçar, né? Eu tenho esse espaço de abertura. Acho que isso é bem importante, né? Se sentir acolhido. E ele apoia, depois, seguindo para o capítulo 7, ele continua. Podemos? Eu queria apenas falar da colocação dos pais na prova. Não, só duas coisas importantes, né? Ele fala que é muito importante o pai ter em conta que é normal, é comum na vida das crianças que as crianças coloquem os pais à prova. Ele vai testar a sua firmeza, vai testar a sua decisão, vai testar a sua capacidade de castigá-lo, digamos assim, né, de corrigi-lo, e que isso é normal. E que os pais precisam se preservar do desequilíbrio que isso causa. Muitos pais, ao serem desafiados ou perceberem certo desafio, perdem o equilíbrio. E há necessidade de equilíbrio para permanecer firme na forma como você quer corrigir. Ainda que o filho o coloque à prova, os gestos físicos de carinho, o olho no olho, a calma, o equilíbrio transmitido na fala, transmitido no gestual, é muito importante, né? E ele termina o capítulo 6 justamente falando do reforço positivo. Educar não é só corrigir, mas mostrar o bem que são as coisas boas. Desculpe a redundância, mas é sobre isso. E lá no capítulo 7, estabelecer as regras do jogo. Isso, ele fala para estabelecer em conjunto, né? Depois, ontem eu coloquei no Pinterest quadros para regras, né? Então, se vocês colocarem no Pinterest, tem várias dicas, assim, mas alguns combinados para crianças menores que podem ser feitos para que a criança já saiba, como essa, quando eu chego em casa, eu coloco a mochila em determinado lugar, e se eu não coloco, o que me acontece? Então, o que acontece é o que a mamãe combinou com o papai, que está escrito ali na porta da geladeira no nosso tabelão de regras, né? Então ele dá algumas ideias de como esclarecer essas regras do jogo. Se vocês jogarem, também dá para pedir para as tutoras, quem não tem, enfim, pode pedir em tutoria, que a gente pode auxiliar nesse quadro de regras, e de repente dá para fazer algo muito gostoso, que é fazer se os filhos forem um pouco maiores, fazer uma reunião familiar. Ele sugere isso, de se fazer uma reunião com os filhos e falar, olha, a gente está percebendo tais problemas aqui em casa. Então, as mochilas estão espalhadas, vocês não estão voltando no horário das festas que nós combinamos, né? Ele sugere que se faça ou separado, enfim, para cada, né, individualmente, ou se for mais de um, cada casal vai ter que avaliar, mas que depois que se converse e que as regras sejam construídas em família, em conjunto com os filhos, né? Que haja esse diálogo. Então, acho que escrever, e que todos escrevam esse plano de regras. E aí pode criar esse hábito de ter uma reunião familiar, né? Então, achei muito legal e bem contemporâneo, né? Que é trazer todo mundo para o jogo e conversar. Conversar sobre as regras, sim, né? E é também importante perceber que ele cita a capacidade que tem esse estabelecimento de regras para a formação das crianças, né? De fato, o estabelecimento de regras lança os filhos para o futuro, prepara para a vida em sociedade. Não existe sociedade sem regras bem feitas, sem regras adequadas. E então há necessidade das regras. E também que as regras, a formulação de certas regras, de deixar claro as regras do jogo, digamos assim, são uma forma de agir frente àqueles filhos com muita dificuldade de comportamento. Quando tentamos muitas coisas, ele sugere uma reunião dos pais com o filho unicamente para falar, olha, a partir de agora vai ser assim. Sim. Porque eu te amo, preciso corrigi-lo e nós não podemos deixar a situação correr dessa forma. Aliás, ele diz que essa é uma grande trajetória da argumentação, né? Eu te amo, e porque te amo, precisaremos fazer isso. Você precisará fazer isso. Essas regras precisarão ser cumpridas. Sim, enfim, é super eficaz, né? Eu acho que a criança se sente bem amada, protegida e pronta para ser lançada para fora, né? Porque num determinado momento ela vai precisar tomar suas próprias decisões, né? Eu tenho certeza que o que todos nós queremos é que eles façam boas escolhas. Então... E com o final do capítulo 7, a gente acaba os 3 capítulos que são um método proposto pelo
Dr. Alexander para cuidar de dar carinho e exigir. Algum dos que estão com a gente gostariam de fazer algum comentário, alguma contribuição? Gostariam de nos contar algo? Acho que ninguém se manifestou. Então a gente vai finalizar o livro, tá? Só passando a comentar rapidamente sobre as situações atípicas. Então o doutor fala da importância da presença dos pais na vida dos filhos para que certos sinais não passem despercebidos e que não se tente exigir coisas que algumas crianças não estão em condições de dar naquele momento. Pode ser que a criança de fato sofra com um TDAH, né? Um transtorno de déficit de atenção, eventualmente com hiperatividade ou não. Se a criança tem muita dificuldade em permanecer um tempo com atenção em alguma coisa, se ela é hipercinética, há sempre os sinais, né? E se corrige, ela não consegue mudar. Vale a pena ir até um especialista, um psiquiatra bem formado, um psiquiatra que possa ajudar a família. Agora, no começo do semestre, trouxemos a referência o Dr. Augusto Shintani, psicólogo, né? E ele falava, né? O TDAH ele vai ser confirmado na hora que se procurar um bom psiquiatra, porque tem que se confirmar através de medicamento, né? Então, se de fato é TDAH, quando se entra com 1, 2, 3 tipos de medicamento e se vai testando, em geral se resolve. E eu queria dar um testemunho, né? Como tutor, eu fui tutor de um garotinho muito, muito querido no 6º ano, há muitos anos atrás. Hoje ele já se formou no colégio, né? E ele tinha sinais de TDAH. E ele foi ao psiquiatra, foi medicado, e foi impressionante. Era TDAH real. O medicamento fez muito efeito. E ele falava para os pais assim: pai, mãe, muito obrigado. Nossa Senhora, graças a Deus. Agora eu não sinto mais tudo aquilo. Então, um pouco o que o Dr. Augusto Shintani falava, né? Sim. E essa autoridade, acho que ela se expressa também quando a gente tem alguma dificuldade química aqui nos casos, né, de depressão, ou a própria ansiedade, de que a gente saiba olhar como pais, né? Então, se eu suspeito, eu estou em dúvida, então pedir, acho que aqui a gente pode falar, né, pedir a Deus que eu veja os meus filhos, né, de todas as formas, assim, que eu não queira esconder, que eu seja um instrumento para que eles melhorem como pessoas, né? Então, que eu como pai ou como mãe, eu possa dar as ferramentas para que ele passe por cima dessa dificuldade ou desse período. Então, aqui o doutor coloca que é para trazer para especialistas, mas acho que tem um papel importante anterior, que é dos pais não se ausentarem, né, de estarem presentes e de que, de fato, peçam a Deus para que a gente saiba olhar para os filhos, né, com clareza, assim, discernimento. E como tutores somos testemunhas, né, ao longo dos anos, sim, de que como bons tratamentos ajudam as crianças que precisam desse tipo de ajuda, né, como muda vidas. Sim. Então, o bom tratamento psicológico ou psiquiátrico na vida das crianças que têm depressão, ansiedade, algum sofrimento interior, uma fuga da vida, uma hipercinese, é impressionante como muda vidas. Sim, de fato temos aqui pais muito agradecidos, né? Sim. Conosco. E tudo isso para formar filhos responsáveis, né? Colocamos essa frase, né? Carinho e compreensão. Então, a compreensão da criança em sua pessoa, em sua integralidade, a compreensão dos pais para com os filhos é fruto desse carinho, né? O olhar amoroso que se manifesta em carinho e compreensão. E isso vai educar a capacidade da criança receber. A criança perceberá, né? A sociedade é boa. O mundo é bom, Deus é bom, as pessoas são boas. E é para isso que nós queremos criar nossos filhos, com esse olhar positivo sobre a pessoa. Não um olhar negativo sobre o outro, mas positivo sobre o outro, aberto ao outro. E o carinho, com compreensão, educa essa dimensão. Pelo outro lado, a dimensão do dar à sociedade, a si, à família, é educada com a firmeza, que precisa muito dessa palavra. Então, o doutor cita muito essa palavra no capítulo, a constância. A criança não precisa de grandes ações extremamente esporádicas, mas da constância do seu pai e da sua mãe, na presença, na correção, na firmeza, no carinho e na compreensão. Isso é que faz muita diferença na formação da personalidade do filho. Sim, e ter acho que 2 pontos muito importantes, né? Agora chegando a esse final, eu estava aqui conversando com o Sérgio no começo, então
o principal são vocês, né? Como o casal gera essa segurança para os filhos. Então, de estar bem, de comunicar, de ter as regras claras, de jogar o mesmo jogo. Então, olha, o seu pai combinou, eu sei que seu pai combinou isso com você, eu vou esperar seu pai chegar, né? Às vezes o filho tem aquele, opa, quero falar com a minha mãe, mas negociei com meu pai, então vou esperar seu pai chegar, a gente vai conversar. Então, que os dois tenham, né, as mesmas regras, não contradizer o marido na frente das crianças, a mesma coisa a mulher, e aí depois conversa no quarto, né, e resolvem, porque eles vão percebendo a nossa inconsistência, as nossas falhas. Então, esse estar junto do casal é muito importante. Eu acho que um outro ponto que ele falou no começo do livro, que também é uma dificuldade que a gente enfrenta como sociedade, é a crise da autoridade. Então, fazer-se ser respeitado, né? Educar as crianças também para que elas respeitem aos demais. Então, aqueles detalhes de educação são importantes, né? Aqui a gente tem as pessoas temos uma nova professora, entrou esse ano, e ela falou, mas como os alunos daqui são diferentes, eles são educados, né? Então, isso que de fato eles sejam educados, mas a educação ela precisa começar entre os pais. Então, ter esse ambiente, acho que educado, porque aí eu vou poder exigir a minha autoridade e eu vou poder exigir ser bem tratado, no sentido, poxa filha, não é assim que você fala com seu pai, não é esse tom não é adequado, né? Vamos respirar um pouquinho, daqui a pouco você volta a conversar. Então, também se posicionar, né, e fazer com que os filhos respeitem aos demais no tom, nos gestos, na maneira de falar. Eu acho que é um super caminho aí, são 2 dicas e 2 desafios da nossa geração, dessa geração que está chegando. E é importante os pais terem isso em conta, né? Apoiar o crescimento por amor. Por que meu filho não pode me tratar dessa forma? Porque ele não pode tratar nenhuma pessoa dessa forma. Tratando alguém dessa forma, ele se tornará uma pessoa pior. E para que ele não se torne uma pessoa pior, eu preciso educar a forma com a qual ele me trata. Não é uma atitude egoísta, eu quero que você me trate assim. Não, mas é um apoiar por amor, para que as personalidades dos filhos não fiquem disformes, né? O próprio Dr. Augusto Shintani falava para os professores que se a autoridade dos pais, a exigência e a firmeza não vão dando contornos à personalidade, a personalidade é meio como um pudim que se espalha. E ele falava que em psicologia se usa muito esse conceito, né? A personalidade se espalha. E aí vem as pessoas com comportamentos antissociais, egoístas, e todo o cabedal de coisas ruins que a gente tem visto que acontecem com pessoas mal formadas na nossa sociedade. Então, acho que seria isso. Com isso finalizamos, né? Agradecendo muito a participação de todos e deixamos o link para o clube de leitura do Catamarã no site da Editora Quadrante. muito bom. Bom, agora a gente vai voltar aqui à tela, né? E queremos saber se alguém deseja compartilhar conosco alguma vivência, alguma história de leitura, se tem alguma contribuição. É um tema muito rico, né? Estou desconfiando que eles estão com fome. Gente, vocês estão com fome. A próxima vez vai fazer o Clube do Livro com café e bolo, né, com vocês aqui conosco. Vamos apenas ver se tem alguma pergunta aqui no chat que a gente não estava conseguindo ver. Tá? Isso funciona muito aqui em casa. A ajuda mútua. Perfeito, muito obrigado, dona Letícia. Bom, dado o estouro do tempo, se ninguém tem mais nenhuma contribuição para fazer, alguma colocação, acho que a gente vai encerrando por aqui. Sim, muito obrigada a todos. É uma alegria poder estar com vocês. Tivemos muitas participações, né? Um total de 31 pessoas participando, ficamos muito felizes. Muito obrigado por virem, né? E saibam que nós, educadores, somos grandes admiradores de todos vocês, porque vocês são os grandes protagonistas da educação dos filhos, né? Nós que somos encarregados de formar professores, deixamos muito claro, professores, tutores são coadjuvantes dos grandes protagonistas que são os pais. Isso é muito necessário reforçar. Os pais são os grandes protagonistas e que os nossos pais possam continuar se formando para exercer a boa autoridade, ter muito carinho e assim ajudar muito os seus filhos a crescerem conforme o que é desejado por Deus. Nossa, que lindo. Obrigada a todos, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa terça-feira, boa semana.